Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Gelson Gomes, do canal Graça em Espírito, Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Quero aqui agradecer todos os inscritos no meu canal. Muito obrigado, um abraço a todos. Que Deus possa multiplicar na sua vida muitas coisas boas, muita saúde, muita paz, muito amor, muita felicidade no seu coração e toda a sua família. E você que não se inscreveu ainda, eu peço, convido você que se inscreva, compartilha, né, com seus amigos e familiares, deixe seu like aí, ativa o sininho na posição todas para crescimento do canal e assim você me ajuda a divulgar a palavra de Deus, que é esse a intenção deste canal. Pois é, meus queridos, hoje eu gostaria de deixar uma mensagem da palavra de Deus. Eu gosto de ler, né? E convido você também para ler aí na sua Bíblia. Assiste o vídeo, assiste até o final para você entender a mensagem que está sendo passada da palavra de Deus no sentido do Evangelho da Graça. Porque é isso, meus queridos, quando nós conhecemos a graça, a gente quer sair pregando, ensinando, mostrando ali na Bíblia que não faz sentido você viver lei, né? As leis mosaicas, as leis de Moisés. Não faz sentido, porque Jesus veio e cumpriu essas leis. E as igrejas do sistema religioso, eu fiquei lá 15 anos no sistema religioso, vivendo as leis, pagando preço, jejuando, batizando, aquelas coisas de lei, que Jesus veio pôr fim naquilo. Então, por não entender, a gente fazia, por não conhecer, a gente fazia aquelas coisas. Só que quando eu lia na Bíblia que essas coisas não faziam sentido porque Jesus veio, cumpriu, tirou esses fardos da nação de Israel, e que quando eu entendia que nós não fazia parte da nação de Israel, isso me deixava dúvida, né? E essas dúvidas fez eu estudar a Bíblia e buscar no sentido do Evangelho da Graça e entender o que é graça, o que é lei, né? Porque depois da obra consumada, depois que Jesus morre naquela cruz e ressuscita, ali ele põe fim na lei, ele põe fim em todas as leis. Não é Jesus morreu, mas nós temos. Não, se ele morreu e pôs fim ali, pronto, acabou. Essas leis já era. Agora vamos viver por graça. E quem, irmão Jesus, que ministra a graça? Quem que foi o pregador da graça? O apóstolo Paulo. Prega para os gentios. O evangelho da circuncisão foi confiado a ele. Porque os gentios é uma nação incircuncisa, uma nação que não teve pacto de circuncisão, que Deus deu para Abraão. E depois Moisés trouxe para a lei, né? Ele repetiu ela na lei como lei. Mas o pacto da circuncisão foi dado a Abraão. Entende? E nós, depois da obra totalmente consumada, depois da queda do templo ali no ano 70, na era de Cristo, depois da queda daquele templo, não faz mais sentido, porque ali Jesus pôs fim em tudo. Porque quando Jesus veio para julgar a nação de Israel, hoje o sistema religioso espera ainda a vinda de Jesus, mas Jesus já veio, porque essa promessa não era para gentil, era para Israel, não era para o mundo todo, era para o mundo judaico. Entende? O mundo judaico, aquele mundo que vivia ali por leis, mas não era por leis. Porque, veja bem, as leis foi dada no Egito, né? Quando tira ali, esses hebreus que viveram no Egito, 430 anos, eles viveram lá. Quando Deus resgata eles de lá, ali já estava, nem sabe mais quem eram os seus antepassados, entende? Que 430 anos, não vale, ninguém consegue lembrar hoje. Se eu puxar na minha memória aqui, eu não consigo lembrar 200 anos atrás, nem por história, entende? Imagina 430 anos. E depois que resgatou eles de lá, que Moisés tirou eles de lá, eles ficaram no deserto mais 40 anos para agora esse povo mais velho morrer e vinham os mais novos para herdar a terra prometida. E aí as leis, só que chega uma certa época que essas leis já não era mais as leis como tinha que ser. Eles faziam um bem bolado ali, os doutores das leis
era acima da lei e o demais nação debaixo da lei. Tanto é que Jesus teve sérios problemas com esse povo, sérios problemas com eles. Porque os escribas, os doutores da lei, os fariseus, ali tinha o templo, tinha a sinagoga, vamos dizer que é as igrejas de hoje. Né? Lá em Israel tinha todas essas coisas. E cada um ministrava segundo a lei. Só que os doutores, os pastores, os pregadores da lei podiam fazer, pintar e bordar, como se diz por aí no ditado. Mas o povo não, o povo tinha que carregar o jugo. E Deus manda Jesus vir para pôr fim nisso, e ele me colocou. Então, eu entendendo essas coisas, Deus me tirou do sistema religioso, me trouxe, né, para a graça. E graças a Deus eu estou feliz, entendo a graça, né, e estou aqui tentando passar para você o que Deus me mostrou. E eu quero ler aqui em João 7, capítulo 7, eu vou ler todinho. Vai ser um pouco meio extenso o vídeo, mas faz bem, né? Faz bem para mim que estou lendo e fazendo vídeo para você assistir aí, e faz bem para você assistir, e Deus, através dessa palavra, vai te mostrar a verdade do Evangelho da Graça. Entende? Vamos começar. João 7, versículo 1. O título da Bíblia, João Ferreira de Almeida, dessa passagem é Jesus vai à festa das cabanas. Versículo 1 diz assim: depois disto andava Jesus pela Galiléia, pois não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Aqui os judeus já estavam querendo matar Jesus, né? Jesus já estava incomodando eles bastante, né? Incomodando bastante aqui, porque Jesus estava falando que não era por lei. Jesus estava ensinando, ou se fosse por lei, tinha que ser do jeito certo. Versículo 2: ora, estava próximo a festa dos judeus e dos tabernáculos. Estava chegando o dia da festa dos judeus e a festa dos tabernáculos. Versículo 3: dizeram-lhe então seus irmãos: retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Então aqui os irmãos de Jesus falam com Jesus para sair de lá e ir para a Judéia, modo os discípulos, Jesus estava lá, ver o que Jesus fazia, né, os milagres que Jesus fazia, entende? Porque eles não tinham visto ainda esses milagres. Agora, uma coisa que me chama a atenção, um dia desse eu estava assistindo aqui um canal de televisão, né, da Igreja Católica, tinha um irmão lá, eu não sei a patente dele, se ele é padre, o que ele era. E ele estava num programa de resposta, ele respondendo as perguntas. É um programa de perguntas e respostas. E alguém fez uma pergunta bem interessante para ele. Se Maria é virgem, por que chama Maria virgem, sendo que ela teve mais filhos? Ele falou que não, Maria só teve Jesus e continuou virgem. E aqui eu acabei de ler, né, no versículo 3 de João 7, que os irmãos de Jesus disseram a Jesus para ir, né, para a Judéia. Aí você entende como é ministrado hoje a palavra de Deus. Daí por aí já começa a entender que não está certo. Jesus tinha mais irmãos, sabemos que Tiago, Judas, né, sem ser o Iscariote, era irmão de Jesus e tem mais. Mas o sentido da mensagem hoje não é essa, eu só citei essa mensagem porque eu achei interessante o que aquele irmão ali falou. Versículo 4: porque ninguém faz as coisas em oculto quando procura ser conhecido, já que fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Então, eles falam, ninguém faz o que você faz, ele está falando aqui no lado carnal, né? Ninguém, Jesus, faz o que você faz, sendo que não seja conhecido. Porque geralmente assim, quando você faz uma coisa diferente, você quer que todo mundo saiba para divulgar. E Jesus não. E eles estavam mandando Jesus ir para ser conhecido pelos discípulos ali e por mais pessoas, para mostrar para o mundo que Jesus fazia milagre. Versículo 5. Pois nem seus irmãos criam nele, nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Mais uma vez, os irmãos de Jesus. E aquele irmão falou que Maria continuava virgem, sempre virgem Maria, a mãe de Jesus.
Então, né, é por aí que a gente vê que os ensinamentos, como que é. Então, é por isso que é bom ler a palavra de Deus, porque ela ensina. Aqui nós estamos falando de Jesus de Nazaré, Jesus homem, 100% homem. E lembrando que ele era 100% homem e 100% espírito, o Filho de Deus. Versículo 6 de João 7. Disse-lhes, então Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está presente. Jesus falou, olha, o meu tempo não é chegado ainda não, mas o tempo de vocês está próximo. Aqui Jesus estava falando assim, ó, depois da cruz, depois da ressurreição, daí em diante, os seus tempos estão curto, está chegando. Isso aconteceu no ano 70, né? Na escatologia consumada, dá para entender direitinho que a queda do templo foi a vinda de Jesus julgar o mundo de Israel, o mundo judaico. Porque não é essa profecia de Jesus da queda do templo, era o juiz dos judeus, que muitos ensinam aí no sistema religioso que está para vir o juiz para julgar. Mas julgar a nação de quê? Porque não existe lei. E se não há lei, não há julgamento. João 7, versículo 7. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia, a mim. Porque dele testifico que as suas obras são más. Então Jesus está falando, se o mundo não odeia vocês, mas ele odeia de mim porque eu estou denunciando as obras do mundo. Que as obras do mundo até hoje nós sabemos que não é boa, né? Então Jesus estava falando para eles isso. 8, versículo 8. Subi vós a festa, e eu não subo ainda a festa, porque ainda não é chegado o meu tempo. Então Jesus falou com eles, vocês vão para a festa, eu não vou subir ainda, porque meu tempo não é chegado. Porque Jesus já sabia que eles queriam prender Jesus, eles queriam pegar Jesus. Versículo 9. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galiléia. Jesus continuou na Galiléia. Versículo 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não publicamente, mas como em secreto. Então, quando os irmãos de Jesus subiu, não para todo mundo ver, né? Ele subiu em secreto e foi para o templo. Versículo 11. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam, onde está ele? Olha para ver que os judeus já tinham notado que Jesus não estava lá. Versículo 12. E era grande a murmuração a respeito dele entre as multidões. Diziam alguns, ele é bom, mas outros diziam, não, antes engana o povo. Então uns diziam que era bom, outros falavam que Jesus enganava o povo, você vê a confusão, né? E até os dias de hoje tem isso. Versículo 13. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Olha, para os judeus era temeroso. Agora Jesus já aparece, aqui no versículo 14, Jesus já aparece ensinando no templo, no meio deles. Eles queriam prender Jesus, mas Jesus foi. Versículo 14, estando, pois, a festa, já em meio, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Quando já estava no meio da festa, Jesus falou assim, agora eu vou. Aí Jesus foi e Jesus já aparece lá no meio dos judeus que queria pegar, já ensinando, pregando, ensinando a palavra do povo, né? Ensinando a palavra ali para aquela nação. 15. Então os judeus se admiravam, dizendo, como sabe estes letras, sem ter estudado? Olha, eles sabiam que Jesus não tinha estudado, eles sabiam de tudo de Jesus, mas não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Se você ler o livro de João todo, você vai entender. Faz bem você ler. É muito bom você ler, para você entender. O livro de João não é um livro de interpretação, ele é um livro interpretado. Se você ler querendo aprender e querendo conhecer, você vai entender direitinho quem foi Jesus de Nazaré, quem foi Jesus com os judeus, por que os judeus não aceitavam Jesus, entende? É fácil, não é difícil. Versículo 16, respondeu-lhes Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ali, para ver, quando eles pensavam uma coisa, Jesus já falava. Eu não tenho leitura, você sabe que eu não sei ler, mas eu estou fazendo aqui não é coisa minha, é coisa mandada de cima, coisa mandada do Pai. 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele, ou se eu falo de mim mesmo. Então Jesus já fala para eles,
Se vocês querem saber de quem eu falo, a minha doutrina não é minha, mas é de Deus. 18. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que me enviou, esse é verdadeiramente, e não há nele injustiça. Essa passagem aqui serve para os irmãos aí que gostam de falar que é da carne, sabe? Essas línguas estranhas aí. É falando da carne. Isso aí é doutrina desses homens mesmo. Entende? Essas línguas estranhas, essas coisas aí, não é doutrina de Deus, não. 19. Não vos deu Moisés a lei? No entanto, nenhum de vós cumpria a lei. Por que procurais matar-me? Ele disse, ó, não vos deu Moisés a lei? No entanto, nenhum de vós cumpre a lei. Por que procura matar-me? Então, se eles querem matar Jesus, eles não estão cumprindo a lei. Se eles dizem que a lei veio de Moisés, lembra que eu falei anteriormente que eles faziam ali um parecido com a lei e disse que estava vivendo a lei, e agora eles querem matar Jesus, então eles estão descumprindo a lei, porque a lei fala que não pode matar. E eles agora querem matar Jesus? Respondeu a multidão, tens demônio, quem procura matar-te? Versículo 20. 21. Replicou-lhe Jesus, uma só obra fiz, e todos vós admirais por causa disto. Então, por causa dessa obra que eu fiz, que Jesus curou no sábado, né? E aí por isso eles queriam matar Jesus, dizendo que Jesus tinha demônio e não podia curar no sábado. Entende? Aí eles queriam matar Jesus. 22. Moisés vos ordenou a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. E no sábado circuncidai um homem. Olha, transgredindo a lei. Esse pacto aí eu falei anteriormente que não era, Deus não tinha dado esse pacto da circuncisão para Moisés. Deus tinha dado o pacto da circuncisão para Abraão. Só que Moisés trouxe esse pacto da circuncisão para a lei. E ele virou lei. Mas só que no sábado, se eles guardam a lei, mesmo no sábado não podia circuncidar. Então aqui Jesus falou, vocês estão circuncidando homens aí no sábado, vocês estão transgredindo a lei. Então esses aí são os transgressores da lei, os que vivem sem lei. E agora eles dizem que Jesus que estava fora da lei. 23. Ora, se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, como vós indignais contra mim, porque no sábado tornei um homem inteiramente são o pecado de Jesus que eu estava falando aqui, Jesus. Então eles podiam circuncidar o homem ali no sábado. E Jesus não podia curar o homem também no sábado. Então quer dizer que os judeus podiam, os doutores da lei podiam fazer a circuncisão, que era eles que faziam. E Jesus de Nazaré não podiam curar o homem no sábado. Entende que eles se sentiam acima da lei? Então por isso que é bom ler, para entender. João 7, 24. Não julgueis pela aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Então ele estava julgando Jesus de aparência, e Jesus está dizendo que se fosse para julgar, tinha que julgar correto. Se eles podiam, o povo também podia. Entende? 25. Diziam então algum dos de Jerusalém, não é este o que procura matar? Aí o povo já falava, olha ele aí, você está procurando matar. O povo também não deixa quieto. 26. E eis que ele está falando abertamente e nada lhes fazem. Será que as autoridades realmente o reconhecem como Cristo? Olha o povo aí já dando uma chegada ali nas autoridades. Vamos prender, entendeu? Será que vocês agora estão reconhecendo o Cristo aí, Jesus como Cristo? Então aqui, por isso que é bom ler. Aí eles já chamam a atenção o povo, né? Lembramos que lá no dia que Jesus foi crucificado, eles preferiu que libertasse o ladrão ali na escolha e crucificar Jesus. Entende como é o povo? 27. Entretanto, sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então aqui você está falando isso por causa que tinha essa profecia, né? De onde Jesus vinha, que Jesus vinha de Nazaré, vinha de uma virgem.
Então tinha as profecias. Se você ler ali no Mateus, se não me engano, capítulo 1, ali no versículo 17, 18, ou 12, 13 ali, mais ou menos você vai entender, não recordo direito agora, mas você vai entender da onde que foi, de qual origem Jesus veio. Jesus veio da raiz de Jessé, né? Da linhagem de Jessé, da raiz de Davi, né? Jesus era o rei que regia as nações com mão de ferro. Então é por isso que eles citaram isso, que eles sabiam de onde Jesus veio. 28. Jesus, pois, levantou a voz no templo e ensinava, dizendo: sim, vós mesmos, sim, vocês, ou seja, vós me conheceis e sabeis de onde sou, contudo, eu não vim de mim mesmo, mas mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Então, vocês não sabem quem eu sou, mas quem me enviou é verdadeiro. Então, está falando de Deus, que enviou ele, Jesus de Nazaré. 29. Mas eu o conheço, porque dele venho e ele me enviou. Respondendo aqui, Jesus respondendo. Agora, deixa eu falar para vocês aqui. Jesus teve ali um debate com eles, um debate forte, sério com eles. Ali você vê que Jesus de Nazaré debatendo, os judeus ali debatendo Jesus naquela apreensão, entende? Como vamos viver lei? Como nos tempos aí, nas igrejas de hoje, dos pastores aí, as igrejas famosas, grandes e pequenas, ela toda assim do sistema, prega a lei, ensina batismo, ensina ceia, ensina dízimo. Olha o que aconteceu aqui com Jesus, o confronto dos judeus aqui com Jesus, os defensores da lei, e Jesus veio para cumprir essas leis. E Jesus estava falando para eles assim, ó, você está fazendo tudo errado. Vocês podem, só que o povo não pode, tem colocando julgo desigual na nação. 30, versículo 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Então eles procuravam prender Jesus, mas não era chegado o tempo. Eles não tinham autoridade de chegar em Jesus e pegar para prender, porque o Pai, né, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, não deixava que eles ouviam, mas só que eles não podiam fazer nada, porque não era chegado o tempo, não tinha permissão de Deus. Versículo 31. Contudo, muitos da multidão creram nele e dizia: será que o Cristo, quando vier, fará mais sinais do que este tem feito? Olha para ver. Cria, mas tinha dúvida. Entende? É isso que faz a carne. A carne, ela te põe em dúvida, ela milita contra o espírito. Quando o seu espírito quer buscar, conhecer, a sua carne esfraquece, não deixa, porque um milita contra o outro. Aqui a gente vê a carne falando alto nessas pessoas. 32. Os fariseus, ouvindo a multidão, murmuraram estas coisas a respeito dele. Esse foram os fariseus. E os principais sacerdotes e os fariseus mandaram guardas para prender. Veja bem, que eles mandaram, quando eles viram ali, eles já estavam, né? Eu acho já não querendo ouvir mais, mandaram os guardas prender Jesus. 33. Disse, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Eles falaram: ainda está um pouco de tempo ainda, eu estou com vocês. Mas depois disso, eu vou para Deus que me enviou. 34. Vós me buscareis e não me achareis. Onde eu estou, vós não podeis vir. 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá ele? Que não o acharemos. Irá, porventura, a dispersão entre os gregos e o ensinará aos gregos? Então eles aqui não entendiam nada de espírito, só carne mesmo. 36. Que palavra é esta que disse: busca-me eis e não me achareis, e onde estou vós não podereis vir? Então eles ficaram aqui perguntando. 37. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva, ou seja, muda.
39. Ora, isto ele diz a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não foram dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, veja aí que é só carne mesmo, que o Espírito não tinha dado a eles, não tinha chegado ante eles, porque Jesus ainda estava vivo, Jesus não tinha sido morto e ressuscitado e glorificado. 40. Então, alguns dentre o povo, ouvindo essas palavras, diziam, verdadeiramente, este é o profeta. 41. Outros diziam, este é o Cristo. Mas outros replicavam, vem, pois, o Cristo da Galileia? Será que Cristo vem da Galileia? Eles ficavam perguntando, não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi? De onde? E de Belém? Aldeia de onde era Davi? 43. Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. 44. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então, aqui, meus queridos, nós podemos entender que Jesus, eu li até o versículo 44, né, para trás para o vídeo não ficar muito extenso, mas aqui dá para entender que Jesus teve sérios problemas com esses povos, com o povo judeu, o povo da lei, o povo da lei. E essa lei chegou ao fim. Quando Jesus morreu e ressuscitou, né, que Jesus ressuscita, a partir dali tudo se faz novo. O que era velho de lei tinha um fim ali, teve um fim ali. Por que que hoje, nos nossos dias, no nosso tempo, depois da obra totalmente consumada, precisamos fazer coisa de lei? Não é para ser pensado? Então eu li essa passagem aqui do capítulo de João 7, do 1 até o 44, para você entender que o que Jesus veio cumprir, cumpriu, e que Jesus teve séria dificuldade com os judeus por causa da lei. Hoje não faz mais sentido vivemos por lei, ainda mais nós que somos gentios. Então a mensagem de hoje é essa. Eu deixei aí, né, essa leitura, foi um pouco extensa, para chamar a sua atenção, para você ler também na sua Bíblia. Lê aí o livro de João, pode ler todo que você vai entender. É muito bom e Deus vai abrir a sua mente, né, a sua visão espiritual para o Evangelho da Graça. Assim eu creio, assim é. Graça e paz. Até um outro dia, um outro vídeo, se Deus quiser. Fica com Ele. Amém.